Olá, vamos para mais um vídeo e eu resolvi hoje trazer um tema que é interessante para quem quer conhecer um pouco mais de investimento. Então, em cima do livro, o livro O Warren Buffett de Investir. É um livro recente e que fala sobre muita coisa fantástica, sobre como é que você entende uma empresa, como é que você analisa se uma empresa é boa, se não é. E eu vou falar aqui de 4 princípios que ele usa, que está no livro. Tá? Então, é um best-seller do New York Times, com mais de 1 milhão de exemplares vendidos na 2ª edição. Tá bom? Bom, então, como é que este milionário, para quem não conhece o Warren Buffett, ele começou a investir com 11 anos de idade. Eu já falei isso e todo mundo talvez já tenha ouvido falar algo assim. E hoje ele é o maior investidor do mundo, e só para ter uma ideia, no final agora de 2020 ele encerrou os seus balanços, né, e tinha em caixa 130 bilhões de dólares para investir. Tá? Então, esse é o Warren Buffett. E ele investe então num grupo de empresas, de mega empresas como Facebook, Google, Coca-Cola e outras. Né? E, bom, ele tem lá a sua carteira de investimento, então, e essa carteira de investimento montada há muitos anos, ele então tem alguns critérios para fazer análise. Tá? E esses critérios que a gente vai ver aqui, tá bom? Mas antes disso, te convido para se inscrever no canal, dê o seu like, comente, compartilhe, me siga no Instagram, no Telegram e conheça o blog e a página Sampaio Sucesso Financeiro e o meu curso de Finanças Pessoais, onde você vê o caminho para o investimento. Tá? Aqui nós temos então uma abordagem do ponto de vista do investimento na linha já de final, na linha de que você está pensando no longo prazo, que é basicamente o processo que é usado pelos investidores que trabalham nessa estratégia. Tá? Bom, o Warren Buffett, então, assim, como introdução, tá? Ele busca empresas, tá, que tenham áreas, que sejam de áreas onde ele entende, onde ele saiba o que essas empresas representam. Tá? E eu vou clarear um pouquinho mais adiante. E, então, algumas coisas importantes são que tenham características de longo prazo, ou seja, empresas que sejam longevas, né? Que tenham, então, em termos de pessoas que sejam gestores honestos, competentes e, claro, ele leva em conta que tenham bons preços. Né? Então, esses são os princípios. Isso é uma introdução para ter a característica de como é que ele escolhe uma empresa para investir. Não escolhe uma empresa aleatoriamente, obviamente, por uma informação ou por uma análise superficial. Então, isso é um trabalho feito há muito tempo que levou ele a ter esses resultados hoje como o maior investidor do mundo. Bom, os 4 princípios, então, que está nesse livro que eu estou mencionando, o primeiro princípio os princípios do negócio. Tá? Depois tem então, os princípios do negócio, que é, eu vou falar em seguida, princípios de gestão, como é que a empresa que ele analisa faz a administração, princípios financeiros, né, que ele leva em conta, e os princípios, então, de mercado. Eu vou falar de 3, que eu considero os mais importantes hoje. Os princípios de mercado, que é um pouquinho mais longo, eu vou deixar para um próximo vídeo para não me estender demais, tá bom? Bom, então o que são os princípios do negócio? Tá? Bom, primeira coisa, tem algumas divisões em cada um dos princípios. Uma primeira divisão é que os negócios para ele precisam ser simples e compreensíveis. Tá? Ele escolhe a empresa que ele sabe, então, intelectualmente e financeiramente, como entendê-las, como interpretá-las. Tá? Para poder analisar a sua evolução e seu acompanhamento. Então, antes de qualquer coisa, ele precisa ter isso simples. Empresas com complexidades ou com alguma dificuldade, ele prefere deixar de lado. Tá? Outro ponto é que tem a característica de um histórico com uma operação consistente. Né? Se os resultados são consistentes, né? Um histórico com sequência consistente, olhando para o passado, ele diz que então não é fantasioso pensar que esses resultados consistentes vão se repetir no futuro. Claro que isso não é uma verdade absoluta, mas é uma referência. Tá? Outro ponto nessa análise dos princípios de negócio é que tenham perspectivas de longo prazo, que ele consiga entender, visualizar esse negócio como algo que vai ser durável, ou seja, que ele não tenha ameaças que façam com que, nessa análise, que levem a ser um negócio que tenha uma curta duração. Tá?
E também ele chama de força econômica, tem que visualizar aquilo que ele chama de força econômica, que numa área então uma área que ele pensa e que sente que vai durar. Então a força econômica é que ele vê essa empresa como algo que vai durar. Tá? Outra forma de falar com essa denominação de força econômica. Bom, o outro princípio, então, na sequência, é o princípio da gestão. Então a gestão precisa ser racional. Tá? Racional, tem um exemplo, por exemplo, de entender os ciclos de evolução de um negócio. Tem um negócio que está começando, que ele exige mais capital, ou seja, o lucro gerado é usado para a evolução, para investir na empresa. E se ela tem um processo de aceleração de crescimento, está na fase de identificar esse ciclo, ela vai precisar reter mais lucro. E depois, na fase de maturidade, ela precisa reter menos e distribuir mais para os acionistas. Tá? Aí também na última fase, que é a fase de declínio, também sobra mais. Então saber isso e ver a empresa praticar isso é uma forma que ele chama de gestão racional. Tá? Outro ponto dentro da gestão, fundamental, que ele considera é a transparência. Tá? Transparência é assim, ele valoriza e elogia e dá muito crédito para aqueles gestores que são sinceros na sua forma de apresentar os resultados e na forma de declarar ou de expor os fracassos. Tá? Isso tem muito valor, isso significa transparência, ou seja, como é que a empresa se comunica com os acionistas, como é que ela dispõe de informações. Então isso é fundamental, é um princípio de governança básico em todo o mundo. Né? Bom, e o terceiro princípio, então, é os princípios financeiros. Ele tem como primeiro princípio, nas divisões feitas, é valorizar o retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, o lucro da empresa sobre o patrimônio que ela tem. Um percentual. Tá? Esse percentual tem que ser acima do mercado, acima de um referencial. E muitas pessoas preferem, ele não é favorável, a outra medida que é o lucro por ação. Tá? Então, o lucro por ação seria, por exemplo, a empresa ter 1 milhão de lucro e ter 10 milhões de ações. Tá? Então, teria 10% aí, e quando o retorno, por exemplo, sobre o patrimônio líquido seria uma outra conta parecida com essa, só que ele leva em conta esses componentes, eles dão mais consistência quando é o patrimônio líquido, e não o lucro por ação, que é mais pontual. E outro ponto, dentro do critério da premissa financeira, é margem de lucro. Né? É como é que é o lucro histórico dessa empresa, e em termos de lucro leva em conta principalmente a questão de custo. Ele é rigoroso, extremamente exigente quanto a custo. Como é que é a administração de gastos de custo. Veja que isso tem a ver com as finanças pessoais, né? Quanto é que sobra. Tá? Então, empresa forte, empresa consistente, tem essa gestão financeira focada em resultado, trabalhando seus custos. Né? Bom, nessa subdivisão tem um conceito que eu não conhecia e vi aqui, que ele chama de lucro do proprietário. O lucro do proprietário é basicamente uma conta que não é muito conhecida, mas basicamente é o seguinte, é o lucro olhando o fluxo de caixa da empresa, tá? Quanto que sobrou de dinheiro. Tá? Então, que é a composição do lucro líquido, né? O lucro líquido mais o quanto que tem de depreciação, que é um número contábil, ou seja, que não representa a caixa, soma isso, menos o que a empresa precisou investir no seu negócio e menos o que ela teve necessidade de capital de giro. Isso que sobrou, na verdade, é o que chama de lucro do proprietário. Tá? Então, esse é um outro ponto que ele olha e dá uma nota bastante elevada. E margem de lucro. Bom, a margem de lucro constitui, então, a questão de custo que eu falei, né, um dos pontos-chave, ou seja, ter uma boa gestão de custo, tá? E não relaxar este ponto. Bom, basicamente, então, percorrendo esses 4 princípios, eu falei de 3, mas são 4, né? Você estaria dentro de um processo de fazer boas escolhas, de escolher uma empresa de forma consistente, pensando no futuro e levando em conta alguns quesitos mencionados nesse livro. Conclusão, então, o Warren Buffett, tá? Ele tem um conjunto de princípios, no caso 4 princípios o seu jeito de adquirir ações, o seu jeito de investir, que passa por, recapitulando então, o princípio de negócio, os princípios da gestão, como é que ela é feita, princípios financeiros e os princípios de mercado. Tá? E aí a questão, antes de encerrar, e você? Tá?
Como é que você pensa em investimento? Como é que você considera comprar uma ação, ser sócio de uma ação, ser sócio de um negócio? O que você achou disto que foi exposto aqui? Tá? E no mais, se isso faz sentido para você, ou seja, se essa lógica faz sentido para você, tá? Comente aí e deixa então registrado o que você pensa. E o que mais você gostaria de saber que seja importante para você adquirir uma ação, considerando hoje esse embasamento aqui do Warren Buffett. Tá bom? Então era isso, ficamos por aqui, até o próximo vídeo, sucesso e prosperidade. Oi pessoal, meu nome é Denise Tonin, eu tô aqui para falar um pouquinho sobre como vem sendo a minha consultoria financeira com o Carlos Sampaio. E na verdade tem sido muito mais do que eu esperava, porque nós conseguimos pensar juntos sobre os meus desejos, o que eu gostaria na vida, né, de fazer um pouco mais para frente, sobre as coisas que eu venho fazendo agora no momento. Eu consegui dar uma reorganizada na minha vida financeira, entender quanto que eu gasto, separar o que é pessoal do que é o profissional. Então tem sido muito bom e tem sido muito mais do que só o financeiro, porque afinal de contas faz com que a gente pense um pouquinho sobre a vida, sobre os nossos desejos, sonhos, realizações. Então tem sido muito legal. Fora isso, eu tenho aprendido muitas coisas do mercado financeiro, sobre corretoras, sobre bancos, sobre os melhores investimentos, sobre como avaliar. Então tem sido assim super completo, muito bacana. Eu consegui reorganizar realmente a minha vida financeira. Eu estou muito feliz com o resultado. Não acabou ainda, mas eu pretendo continuar com o Sampaio aí por um longo tempo. Então, Sampaio, muito obrigada por tudo que tu tem feito pela minha vida financeira e pela ajuda que tu tem me dado a entender até melhor as coisas que eu quero para minha vida. Muito obrigada, um beijo!